Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para cultuar o Senhor. Estou feliz de estarmos aqui reunidos. Glória a Deus pela tua vida. Hoje é dia de festa, é a noite de Santa Ceia. Eu espero que você já esteja aí preparado para celebrar junto com a tua família. Amém? Hoje a gente está aqui para mais um culto. Já está aqui online o Gabriel, a Gabizinha, minha filhota. Deus abençoe, Gabizinha. Damares, minha mãe, a Manu, o Léo tá aqui com a Dani. Glória a Deus. Léo, Dani, vocês pegaram, todos vocês aí, o kit de ceia? Amém? Espero que sim. Gabizinha pegou o kit de ceia. Glória a Deus. Luana tá assistindo a gente também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Diego tá aqui para me ajudar hoje. A irmã Karine. Glória a Deus. E a gente vai começar o nosso momento de oração. Então, se prepara aí, já senta aí junto com a tua família, chama todo mundo. Agora é o nosso momento de oração, tá bom? Antes da gente começar, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Clica aí no link de compartilhar. E quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais você vai estar ajudando a gente distribuir esse conteúdo, tá bom? Do culto. Dani já trouxe, glória a Deus. Gabizinha também, amém, amém, amém. Tá bom? Deus abençoe, vamos começar a oração. Hoje eu estou com o pessoal aqui para me ajudar e a gente vai começar a oração, tá bom? Olha para cá. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? É um prazer imenso estar juntamente com vocês. Primeira vez minha essa experiência de culto online, devido ao momento que a gente está vivendo, mas sabemos que o Senhor está em todos os lugares e tudo que nós fazemos é para a glória dele, amém? Vamos entrar nesse momento de oração, clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus cada vez mais, sabendo que Ele já se manifesta através das nossas vidas. E o nome de Jesus vai ser glorificado, amém? Comece a orar aí com seus familiares, com as pessoas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus, nós lhe agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, Pai, te pedindo a graça, a Tua misericórdia, para podermos caminhar em direção, Senhor, da Tua vontade. Espírito Santo de Deus, abençoa a cada um nesta noite que está assistindo esta live. Abençoe a cada um, Senhor, que está, Senhor, buscando a Tua presença, Pai, neste momento. Sabemos que é um momento difícil, ó Deus, sabemos que é um momento onde está uma luta, Senhor, no mundo espiritual, mas o Senhor está na frente desta batalha. O Senhor se faz presente em cada dia, em cada momento das nossas vidas, nos dando estratégia, nos dando força, nos livrando, Senhor, do maligno, nos livrando, Jesus, do inimigo. Nós compreendemos, ó Deus, que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas que acontecem nesta terra. E neste momento, Deus, nós queremos clamar. Neste momento, Senhor, nós queremos invocar a Tua presença, Senhor. Te pedindo, Senhor, graça, força, Senhor. Te pedindo, Jesus, que o Teu Espírito nos guie em cada passo. Nos guie, Jesus, em cada ação, em cada palavra, em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa história. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus, que o Senhor manifeste a Tua glória por onde a gente for. Para onde, Jesus, a gente ir, Jesus, a Tua presença seja notória. Deus, nós te clamamos, ó Deus, nesta noite, ó Deus. Visita, Senhor, os hospitais, ó Pai. Visita, Jesus, aqueles que estão de frente, ó Deus, lutando, meu Pai, contra a enfermidade, Jesus. Nos ajuda-nos, ó Deus, a vencer este momento de dificuldade. E ajuda, Senhor, as pessoas que estão no leito, as pessoas, ó Deus, que estão passando necessidade, as pessoas, ó Pai, que neste momento estão aflitas, Jesus.
Somente com o Teu Espírito Santo nós sabemos que a vitória, Senhor, a graça, o refrigério. Sabemos, ó Deus, que através do Espírito Santo, Senhor, independente da dor, nós possamos vencer através da Tua presença. Senhor Jesus, nós te clamamos, ó Deus, nesta noite. Busca, Jesus, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que abandonaram a tua fé. Busca, Jesus, aqueles que estão querendo voltar para trás, ó Deus. Restaura, Senhor, a comunhão. Restaura, Senhor, o desejo de te buscar. O desejo, Jesus, de seguir, Senhor, a tua vontade. Acende, Senhor, novamente a chama viva, Senhor. Não deixe, ó Deus, o fogo do altar se apagar, mas que o Senhor, Jesus, venha nos queimar com a brasa viva, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sempre estar avivados diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece, Jesus, a necessidade de cada um. Deus, traz paz, ó Pai. Traz, Senhor, conforto para aquele que precisa de um emprego. Aquele, Senhor, que está passando por um momento de dificuldade, Jesus. Visita, Jesus, neste momento com o teu Espírito e traz paz, mostrando que o Senhor está no controle, mostrando que o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele, Jesus, que alimenta o teu povo no meio do deserto, que sacia a sua sede através da rocha. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece a aflição dos seus filhos. Espírito de Deus, nós te clamamos nesta noite, ó Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, faça, Senhor, o sobrenatural em nosso meio. Visita, Jesus amado, de forma, Senhor, sobrenatural, para que nós possamos, Senhor, entender e compreender que o Senhor está sobre todos os lugares. Pai, nós acreditamos, ó Deus, na Tua palavra. Nós acreditamos, ó Deus, na Tua presença. Nós entendemos e compreendemos, ó Deus, que o Senhor está nos cuidando, o Senhor está nos guiando em tudo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor usa o pastor Jesus na mensagem, que o Senhor usa Jesus através do Espírito Santo, que seja uma palavra, Senhor, que venha ao encontro do nosso coração, que venha trazer mudança, que venha nos sustentar, que venha, Senhor, nos dar, Senhor, entendimento das Escrituras, Senhor, para que nós possamos viver amanhã, depois da manhã, que nós possamos ter uma vida, Deus, de segunda a segunda, Senhor, como igreja, onde nós colocar a planta dos nossos pés. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, para que o seu nome venha ser glorificado. Abençoa cada um dos irmãos, ó Pai. Nós te amamos e precisamos do Senhor todos os dias, ó Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um e que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus pela vida do Diego, que abençoou a gente com esse momento de oração. E agora está aqui a esposa dele, a Jaque, que vai me ajudar no momento do louvor, amém? Glória a Deus.
Então, tire um momento de comunhão com o Senhor aí, amém? Tire um momento de comunhão para a gente poder estar adorando o nome daquele que é digno. Jesus, nós ansiamos a Tua vinda, Pai. Esse é o evento que mais queremos, Jesus, um encontro contigo, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Nós ansiamos esse dia da volta do nosso Senhor. Glória a Deus, que você possa exaltar o nome dele aí dentro da sua casa. Aos poucos a gente vai buscando que cada vez mais os nossos cultos aumentem a intensidade. E lembrem os cultos que normalmente a gente fazia, para a glória de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém? Vamos estar louvando mais um louvor aqui. Glória a Deus. Vai compartilhando, vai adorando. Amém? Glória a Deus. Um pouquinho pra gente. Só um pouquinho. Aí, glória a Deus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Levante as suas mãos. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Oramos A ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos de novo dizer ao único. Ao Único que é digno de receber mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade. a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
Coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aproveite esse momento de adoração. Levante as suas mãos aí na sua casa, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, apesar de toda a dificuldade que nós temos visto acontecer no mundo, nós continuamos tendo motivos para te adorar, Jesus. Nós continuamos te entronizando, levantando as nossas mãos a ti e dizendo que o Senhor é digno, Jesus. Ainda que a gente não veja, Senhor, ainda que a gente não entenda, Senhor, o teu agir, nós continuamos crendo, Pai. Em todas as coisas, o Senhor é o único digno de receber, Jesus. Toda a glória, toda a honra, toda a força e o poder, Jesus. E se você pode, em tom de oração, coroamos A ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. glórias a Deus. Amém. Deus abençoe, Jaque. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Que bom, que bênção ter a Jaque aqui com a gente. Glória a Deus pela vida dela. Estamos felizes demais em poder juntos louvarmos o nome do Senhor. Deus abençoe você que está aqui assistindo com a gente. Giovanni, Luana, glória a Deus pela vida de vocês. Karina, que está aqui com a gente. Glória a Deus. A irmã Márcia está assistindo aqui com a gente. A irmã Graça. O Lucas está aqui com a gente. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Noite de alegria, noite especial. Onde eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado aqui. Amém? Deixa eu ver quem mais está aqui. O pessoal está colocando aqui. O Gustavo está aqui com a gente também. O Gabriel Conceição está aqui também. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus é bom podermos estar reunidos aqui, amém? Antes de entrar no momento da palavra, deixa eu colocar aqui, você que quer fazer o depósito do seu dízimo ou da sua oferta, eu acabei de colocar aí na tela para você. Do lado esquerdo aí tem os dados para transferência via Pix ou via TED, e do lado direito o QR Code, caso você queira fazer um Pix e estar transferindo aí, amém? Glória a Deus, se você quiser fazer essa transferência aí para continuar abençoando com seus dízimos e suas ofertas, como você fazia naturalmente aí na igreja, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça nessa noite, amém? A gente está com um número legal de pessoas aqui assistindo, glória a Deus, que esse é o culto mais importante para a gente como igreja, a Santa Ceia do Senhor, quando nós fazemos memória aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, peço que você que está assistindo a gente permaneça. Eu sei que às vezes é difícil assistir o culto online, eu sei que às vezes surgem distrações, eu sei que às vezes a gente não consegue manter o mesmo nível de devoção, mas eu tenho certeza que se nós aumentarmos o nível da entrega nessa noite, nós vamos ser abençoados aqui. Glória a Deus pela vida do Jonathan, da Jéssica, que já estão aqui com a gente também. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías,
capítulo 63, tá bom? Nós lemos o 53 hoje de manhã, agora eu queria ler com você um pouco o 63, amém? Glória a Deus. Pedir para o Mateuzinho aqui uma ajuda, enquanto a gente vai achando aqui. Você está com a sua Bíblia de papel aí? É muito importante você ter a sua Bíblia de papel aí para poder acompanhar o culto, tá bom? É muito importante. Glória a Deus por isso. Enquanto você vai achando aí, glória a Deus, amém? Lucão está aqui com a gente também. Isaías capítulo 63. Posso fazer um pedido agora aí? Tire uma foto com a sua Bíblia aí aberta. Tire uma foto com o seu kit ceia e poste isso até o final do culto. Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe aí, marca o perfil da igreja, seja no Instagram, seja no Facebook, para que a gente possa estar alcançando o maior número de pessoas e compartilhando aí que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Apesar de nós não estarmos reunidos ali presencialmente, nós estamos aqui como povo de Deus, reunidos para adorar a Jesus, amém? Muitas pessoas discutindo a respeito dos cultos presenciais, irmãos. Nós esperaremos e oramos para que a gente volte de forma segura. Eu sei que isso pode acontecer daqui um mês, daqui uma semana, mas nós estamos esperando no Senhor para podermos voltarmos a nos reunir na igreja de forma segura. Nós não queremos colocar em risco a vida de ninguém. Só Deus sabe o que eu passei dentro daquele hospital. E eu tenho certeza que eu pude ali ver de perto a malignidade dessa doença tem levado a vida de muitas pessoas, muitos irmãos queridos. Essa semana a gente perdeu um irmão muito querido que trabalhou comigo no Banco Original, o Alessandro. Era um homem jovem, saudável e, infelizmente, ele foi vítima do coronavírus. Uma pessoa que sempre foi muito bondosa comigo, muito amiga enquanto a gente estava trabalhando. Então eu peço que você ore pela família do Alessandro Páscoa, amém? Para que o Senhor console os familiares. Glória a Deus. Achou aí Isaías 63? Eu queria ler com vocês aqui um pouquinho. E antes da gente ler o Isaías 63 propriamente dito, eu quero ler com você o Isaías 60, só para te dar um panorama geral, tá bom? Isaías 60 diz assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas no braço. Esse texto aqui, que muitas vezes a gente leu, e eu já vi muitas vezes a gente ministrando como se esse texto fosse um texto para nós, levanta-te e resplandece, no sentido de você que está caído, levante-se. Esse texto aqui não aponta para nós. A gente começa em Isaías 60 uma série de textos que falam sobre a glória de Jesus. Então, quando está dizendo aqui, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, esse texto está falando a respeito de Jesus, está falando para que Jesus se levante, Jesus resplandeça, a glória dele, né? A glória do Senhor vem nascendo sobre ele e a luz resplandeça. Está falando sobre o momento em que Jesus traria a sua luz aos povos. Esse texto aqui se cumpre no livro de João, capítulo 1, quando João Batista, ao ver Jesus, ao dar testemunho dele, o próprio autor João também escreve no seu evangelho, que ele era a luz do mundo, a luz que alumia todo o homem que estava em trevas. No capítulo 61, a gente tem uma introdução que também muitas vezes é aplicada para nós como igreja indevidamente. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas
aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantado pelo Senhor para sua glória. Esse texto aqui, embora a gente possa se apoderar como um chamado profético para continuar aquilo que Jesus fez, inicialmente, originalmente está falando de Jesus. É Jesus que estava com o Espírito de Deus sobre ele e saiu pregando as boas novas, o ano aceitável, pregando libertação aos cativos, liberdade aos algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram, pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, esses dois textos, tanto Isaías 60 quanto Isaías 61, são textos que a gente tem que aplicar para Jesus. Esses textos falam de Jesus, amém? Isaías capítulo 62, está escrito assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designarás. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão de desamparada, com D maiúsculo como nome próprio, e nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão de minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos desposarão a ti, como noivo se alegra na noiva, assim se alegrará o teu Deus. Isso daqui é uma promessa, eu não estou lendo o capítulo inteiro, tá? Mas agora, enquanto Isaías 60 e 61 falam a respeito de promessas da vinda de Jesus, do ministério de Jesus, Isaías 62 fala da condição de uma Jerusalém noiva do Senhor, uma Jerusalém restaurada, uma Jerusalém edificada. E agora a gente chega no capítulo 63, amém? Que está escrito: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com a sua vestidura, vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje, as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos seus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Aqui fala de um momento de vingança, de ira, de justiça sendo aplicado. E isso daqui fala da vinda de Jesus para vingar o seu povo, só que traz uma característica a respeito de Jesus. Figuradamente aqui apresenta no verso 2, porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar. Verso 3, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Então esse texto está me trazendo aqui o entendimento de que na cruz
Jesus estava a pisar um lagar. Na cruz, ele estava a pisar um lagar. O que é um lagar? É o lugar onde se colocavam as uvas e alguém ficava pisoteando para preparar um bom vinho. O que esse texto está me dizendo? Isaías, 700 anos antes de Cristo, está falando que quando Jesus vier para vingar o seu povo, né, quando ele vier como um rei, né, em glória, junto com a igreja, essa é a nossa interpretação, ele vai vir como aquele que pisou o lagar. E ele diz, eu pisei sozinho o lagar, nenhum homem se achava comigo, eu pisei as uvas na minha ira. E que lagar é esse que Jesus pisoteou, né? Se o objetivo de pisotear um lagar era preparar um vinho, eu tenho certeza que naquele lagar da ira de Deus, Jesus estava a preparar um bom vinho. Foi na ira de Deus, a ira pelo pecado do homem, que Jesus estava ali pisoteando as uvas no lagar. E ele fez isso sozinho. Amém? Então eu queria trazer alguns textos para a gente meditar aqui. Abre em Romanos comigo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui acompanhando com a gente. Seja bem-vindo, permaneça aí. Livro de Romanos, capítulo 3. Você pode abrir aí comigo? Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho de paz. Não há temor diante de Deus, o temor de Deus diante dos seus olhos. Isso daqui, meus irmãos, essa declaração, acho que basta até o verso 18, o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos a nossa condição inicial de pecado. E é importante a gente entender a malignidade do pecado que nos afastava de Deus. O livro de Isaías traz para a gente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E essa era a nossa condição. Afastados de Deus, não capazes de entender, não capazes de buscar a Deus, todos se extraviaram e se fizeram a uma inúteis. Garganta como um sepulcro, língua que urdia engano, veneno de víbora que estava nos nossos lábios. Mas nós fomos achados. Semana passada, a gente falou aqui a respeito da Páscoa e o quanto a Páscoa era uma celebração importante para o povo judeu. O quanto a Páscoa era importante porque era nesse momento que o povo de Deus celebrava o fato de haverem sido libertos. Era nesse momento que eles celebravam o fato de terem saído do Egito. Era naquela festividade, era naquele momento que eles se alegravam com Deus e faziam a maior festança por poder ter saído do Egito, por poder sair da situação de escravidão, por poder sair daquele lugar. A gente não poderia se alegrar menos com o fato de que nós saímos desse lugar de pecado. E eu queria falar alguns minutinhos sobre o lugar que nós saímos, amém? Nós não temos orgulho da vida que nós vivíamos antes de Jesus. Aqui em Romanos deixa claro quem era eu sem Jesus e que condição era a minha. Se a gente lê também no livro de Tiago, abre aí a epístola de Tiago, que está um pouquinho mais para frente. Peço que você tenha um pouco de paciência aí, que hoje a garganta está mais difícil. Livro de Tiago, capítulo 1.
verso 16. Não vos engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, olha só, enquanto eu, de mim, só podia fazer o mal, a Bíblia está dizendo que todo dom perfeito vem dele. Irmãos, quando eu olho para trás na minha vida e vejo alguma coisa boa, inclusive no meu passado sem Jesus, eu tenho que ter certeza que até aquilo era uma operação da graça de Deus em mim. E na mesma alegria com que o povo de Israel celebrava a saída do Egito, nós celebramos o abandono da vida de pecado. Nós celebramos o fato da gente não estar mais preso a quem a gente era. Nós celebramos o fato com muita alegria, com muito entusiasmo, de que nós somos nova criatura em Cristo, de que nós estamos para viver uma nova vida em Cristo. E como o apóstolo Paulo disse, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Então eu não estou preso a mais nenhuma condenação, mas para que eu viva uma vida de fato livre, tem uma coisa importante. Abre comigo em Gálatas. Eu vou fundamentando a nossa conversa aqui, a nossa pregação, com bastante bases bíblicas, para a gente poder discorrer aqui, tá bom? Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Paulo está falando aqui de um momento de rebeldia da igreja da Galácia e ele diz o seguinte: porém vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, para a liberdade é que Cristo nos chamou. Se você ler também no capítulo 5, verso 1, olha como ele começa esse texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Por que a gente precisa ter essa como a festa mais importante da igreja cristã? Por que a gente precisa ter a Santa Ceia como a principal celebração da igreja do Senhor? Porque nós estamos totalmente comprometidos em deixar para trás o nosso passado. Olha só, aqui está me dizendo que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Romanos está me dizendo que fora de Jesus todos pecaram, se fizeram a uma, são inúteis. Tiago, quando vai falar da origem do bem, ele me diz que se tem alguma coisa boa, se tem alguma dádiva, algum dom perfeito, vem do Pai das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Então o que eu quero colocar aqui pra gente é, Jesus nos libertou para que fôssemos de fato livres. Jesus nos chama para andar num lugar de liberdade. Se, porém, contudo, a gente continua aliançado com o mesmo tipo de vida que a gente tinha, tem alguma coisa errada. Se eu estou andando com Cristo e não me arrependo do tipo de vida que eu tinha, tem alguma coisa errada. Ainda que você diga, Bruno, mas eu não fazia nada de errado, as motivações que sustentavam o nosso coração, elas precisam passar por uma reforma drástica. Porque não existe como viver uma vida sem Jesus e depois viver uma vida com Jesus e manter os mesmos fundamentos. A gente é totalmente provocado a passar por uma transformação completa, a passar por uma reconstrução completa. E aí o apóstolo Paulo adverte a igreja de Galácia aqui, aos Gálatas, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Cristo me libertou com o objetivo de que eu ande em liberdade. Permanecei, pois, firmes e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Se o apóstolo Paulo está dizendo, isso é porque provavelmente algumas pessoas que haviam desfrutado da liberdade de Cristo, elas novamente estavam se submetendo a um jugo de escravidão. E o que ele vai chamar o jugo de escravidão, tá bom? Verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça caístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porquanto em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento. Lembra que o apóstolo Paulo falou sobre o fermento? O que era o fermento da malícia lá em Coríntios capítulo 5. Confio de vós no Senhor, que não vos alimentareis de nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que até se mutilem os que vos incitam à rebeldia. O que o apóstolo Paulo está chamando de não andar na liberdade de Cristo? É viver uma vida onde ainda se espera a aprovação das outras pessoas. Aqui no caso, a aprovação que eles queriam era ser aceito pelos judeus, a igreja de Galácia, porque eles estavam sendo constrangidos pelo fato de não serem circuncidados. E o apóstolo Paulo já havia ensinado que a circuncisão nem a incircuncisão nada é, senão a fé que opera no amor. Então, a aliança que nós temos não é a aliança da circuncisão feita exteriormente, mas a aliança que temos no nosso íntimo. Então, de novo, o povo está preocupado com a aliança exterior, com a demonstração, com o estereótipo, com querer provar para aquele outro pessoal que estava ali, mas eles não se preocupavam em manter a aliança interior. E o apóstolo Paulo fala que isso é sair da liberdade de Cristo. Como que isso se aplica nos nossos dias? Quando nós vivemos uma vida de comparação, quando nós vivemos uma vida de escravidão, escravos dos sentimentos das pessoas, escravos das aprovações das pessoas. A gente sempre diz que quem vive de elogio morre pela crítica. Quem precisa de aplauso, o silêncio é vaia. Então nós não nos movemos pelas pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente pela reputação. Hoje de manhã eu falei de caráter e reputação. Não sustentamos somente a reputação, não sustentamos um sacerdócio falido, não somos como Moisés, que usava o véu para que as pessoas não percebessem que o rosto já não brilhava mais como antes, mas nós andamos na liberdade de Cristo, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, e não é liberdade para pecar, não é liberdade de libertinagem, mas é liberdade para dizer não, é liberdade para sair do passado. Só entende liberdade quem entende aonde estava escravo, e nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do passado, nós éramos escravos do velho homem, mas agora nem a acusação do passado pode te prender mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o convite de Jesus é para que a gente saia da condição de escravo e entre numa condição de filho, onde nós não nos vivemos pela lei, tentando nos justificar a todos, tentando ser justo diante dos homens, mas nós buscamos a justiça que vem da fé, a justiça que vem de Deus. Nós somos o povo que vai perseverar em oração, porque sabe que o passado não é mais um lugar. Irmãos, nós não queremos provar para as pessoas que nós agora estamos adequados a esse novo modelo. O que nós queremos é ter no nosso coração uma aliança tão profunda com Deus que nos livre de para sempre colocar-nos em um jugo de escravidão. Aqui fala da escravidão da lei, né? E nós também hoje vemos muitas pessoas que estão escravas desse lugar de condenação. Não somente da lei, mas um lugar que impede elas de crescerem em Cristo. A lei se resume em amar o próximo como a ti mesmo, o apóstolo Paulo diz aqui, falando que nós obedecemos, a liberdade que nós temos é uma liberdade movida por amor. Irmãos, nós não estamos com Jesus porque somos obrigados, nós não estamos com Jesus porque a gente não tem outra opção. Nós somos o povo que, ainda que a gente tivesse outras opções, a gente permaneceria com Jesus. Como está escrito no livro de Salmos, a quem tenho eu no céu além de ti? E quem há na terra que eu deseje mais do que a ti? Nós não estamos fugindo do nosso passado somente, nós estamos avançando para Cristo. E a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós anunciamos o divórcio com aquilo que era o passado. Quando eu estou falando de passado, talvez não fique claro para você, mas eu estou falando de práticas do passado, eu estou falando de pecados que ficaram lá atrás, eu estou te falando de hábitos que não combinam mais com a nova vida que Cristo tem para nos oferecer, porque Cristo nos chamou
para a liberdade, amém? E a liberdade, irmãos, que não é a libertinagem, que não é a licença para pecar, que não é a licença para... Porque tem pessoas falam, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, irmãos, o livre não faz o que ele quer. O livre, muitas vezes, ele cuida para não entrar nas enrascadas que podem cercear a sua liberdade. Então, o livre, ele sabe muito bem identificar aquilo que é uma cilada, aquilo que é um lugar de prisão. Olha o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Verso 14. O que acontece? Josué, capítulo 24, é o finalzinho da história de Josué, tá bom? Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi chamado para suceder um dos maiores, para ser o sucessor de um dos maiores ministérios proféticos que havia em Israel. Ele está sucedendo nada mais, nada menos do que o homem que trouxe todo o decálogo, dos 10 mandamentos, o homem que trouxe para eles todo o Pentateuco dos 5 primeiros livros, que são chamados a lei judaica. Josué, depois de ter conduzido o povo para entrar na terra, diante da oportunidade de entrar ali naquele lugar, no momento que ele termina de despedir o povo e exortá-los a guardar a lei do Senhor, ele coloca diante daquele povo uma escolha. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Integridade, inteiro, totalmente. Servi-lo com tudo que você é, com tudo que nós somos. E deitar fora, e fidelidade, integridade e fidelidade. Servir a Deus de forma não íntegra, ou servir a Deus de forma não fiel, é igual a não servir a Deus. Então ele está chamando esse povo para servir com integridade e fidelidade. A Bíblia, aí, aqui continuando na Bíblia, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está colocando o povo para entrar na terra da promessa, a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Na porta, na entrada, diante de todo o povo de Israel, eles falam, vocês têm uma escolha a ser feita. Vocês podem, vocês deveriam servir a Deus com integridade e fidelidade, deitando fora todos os deuses. Mas se parece mal para vocês servirem ao Senhor, então escolham quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do Eufrates, depois do rio, ou os deuses dos amorreus na terra em que você habita. Aí o Josué diz, o texto que todos nós conhecemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso é uma terceira opção dentro das escolhas que Josué está colocando para o povo, e eu tenho certeza que inspirado por Deus. Quem que você vai servir, povo de Israel? Os deuses dos vossos pais? Você vai continuar sendo quem seus pais foram? Além do Eufrates era o Egito. Então, os deuses dos pais deles eram os deuses do Egito. Eram os deuses da fertilidade, eram os deuses que cada movimento que eles iam fazer, eles precisavam de um sacrifício específico. Mas aqui, Josué está falando, não, vocês... Se parece mal servir ao Senhor, sirvam os deuses lá do Egito, sirvam os deuses da época de escravidão, sirvam os deuses que eram cultuados pela imoralidade, sirvam os deuses que vocês poderiam fazer da forma como vocês quisessem. Só que essa liberdade oferecida pelos deuses do Egito custava nada mais, nada menos do que a vida deles. Não chame o Egito de liberdade, porque o Egito te dá liberdade de culto, mas te rouba a liberdade de vida. Escute isso é poderoso. Lá no Egito ele poderia adorar o que quisesse, oferecer o culto que quisesse, mas eles eram na condição de escravos, eles estavam ali carregando cargas pesadíssimas, eles estavam ali debaixo de um jugo terrível. Então é muita arrogância quando o povo de Israel dentro do deserto, no momento de transição, no momento de caminhada, eles olham e falam, que saudade do Egito, lá a gente tinha pepino. Tinha pepino, mas tinha escravidão, tinha pepino, mas tinha jugo pesado, tinha agressão, tinha água, tinha, mas também tinha um trabalho pesadíssimo. Então, às vezes a gente está caminhando com Jesus
Deus. E você não pode deixar isso acontecer com você se esquecer do quão maligno é o Egito do qual Jesus estava nos tirando. Na ocasião de Israel, era Deus tirando o povo de um Egito de escravidão literal. No caso de Cristo, é Ele nos tirando do mundo, do pecado no qual nós estávamos mortos, nos quais nós não tínhamos nenhuma condição. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós éramos inimigos de Deus, alheios às alianças de Israel, distantes das promessas do Senhor, não éramos povo, não tínhamos filiação. Mas se a gente chama isso de liberdade, na minha adolescência eu ia para balada, eu pegava todo mundo, eu fazia o que eu queria, eu mentia, eu roubava, eu dissimulava, eu manipulava pessoas, eu chantageava. Se a gente chama isso de liberdade, a vida que a gente viveu antes, você ainda não entendeu para que lugar que Jesus te libertou. Você precisa entender que Jesus nos chama para uma liberdade de fato, não para uma liberdade aparente, não a liberdade de poder comer o pepino e a cebola, mas poder entrar numa terra que mana leite e mel. A vida cristã não é baseada em eu fazer aquilo que o meu coração quer. O meu coração é enganoso. A vida cristã é baseada em conduzir o seu coração. Antes a gente era guiado pelo nosso coração. Hoje nós guiamos o nosso coração. Nós temos a responsabilidade de orientar os nossos desejos, de educar a nossa mente como filhos de Deus. O desafio do cristão é ser capaz de se alegrar na presença do Senhor. Uma carne que não é exposta à cruz, uma carne que não é exposta ao entendimento bíblico, à oração, à humilhação, ao choro, à lágrima, porque não entende o passado, o Egito que Jesus tirou ele, é provavelmente uma pessoa que vai estar com dificuldade de se alegrar na presença de Deus, vai ter dificuldade de se manter fiel na hora do culto, prestar atenção, ler uma Bíblia, orar em casa, cantar um louvor. Por quê? Porque ela não tem vida com Deus, porque ela não tem intensidade e devoção naquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque o coração dela é que guia. Se no meio do culto dá um desânimo, ela fala, eu não estou sentindo Deus aqui. Não, irmão, se no meio do culto o meu coração dá uma desanimada, eu grito, porque te abates, ó minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, e continuo louvando, ainda que eu não esteja sentindo, porque a fé a gente não sente, a fé a gente sabe, e eu sei que Ele está comigo, Ele está com você, e nós nos movemos obcecadamente por esse entendimento de fé, aquilo que não vemos, mas aquilo que cremos. Que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. E a palavra, e Jesus me deu motivos suficientes para esperar por isso. Então nós esperamos fielmente por esse lugar. Nós não nos movemos por aquilo que queremos. Então o Egito já não nos seduz. Aí o Josué está dizendo, quem vocês vão servir? Os deuses do Egito? Os deuses dos vossos pais? Os deuses que vocês serviam antes de vir para cá? Os deuses da falsa liberdade? Não. Segunda opção, vocês vão servir os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Irmãos, eles estavam na terra dos amorreus naquele momento. E eles estavam habitando naquela terra. Se a gente for fazer isso um paralelo, não é nem servir os deuses dos meus pais. Aqui está falando de ser como o mundo é. Servir os deuses deste século, desse mundo. Aqueles que seguem o entendimento. E as pessoas estão caminhando velozmente em direção às trevas. Hoje eu estava lendo com o Diego aqui um livro do Leonard Ravenhill, chamado Por que Tardo, Pleno Avivamento. Adoro esse livro. E tem um trecho que foi lido aqui, que dizia assim, quando diminui o fogo do altar, aumenta o fogo do inferno. Quando aumenta o fogo do altar, da pregação, nós estamos livrando as pessoas do fogo do inferno. Então, glória a Deus que a gente possa ter uma pregação cheia do fogo que vem do Senhor, o fogo do Espírito que nos oriente para que isso tire a gente dos caminhos do inferno, porque as pessoas estão caminhando a passos largos, cegas, sem entendimento. Você pode estar sendo sincero, porém errado. Você pode estar falando a verdade, mesmo assim falando mal de alguém. Você pode estar falando aquilo que parece bom aos teus olhos. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Então nós não estamos aqui para andar como nos parece bem. Uma coisa que eu sempre penso, o homem não tem luz própria. Ele precisa da luz de Jesus. E se você tirar a luz de Jesus, essa pessoa tem que automaticamente voltar à escuridão.
Não existe pastor que adquiriu luz própria. Não existe pastor que não precisa orar. Não existe cristão que depois de um tempo ele não precisa mais orar. Não existe cristão que depois de um tempo ele não precisa ler a Bíblia. O homem não tem luz própria. Ele continua carregando Jesus através da palavra, que é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Ele precisa todo dia voltar para esse lugar. O homem não tem luz própria. Então aqui ele está me convidando. Vocês vão servir os deuses lá de além do Eufrates, os deuses do Egito? Ou vocês vão servir os deuses dos amorreus que estão aí ao seu redor? Aí ele diz, eu e minha casa serviremos. Não é creremos, é serviremos. Não é fé, é serviço. Para alguém que estava acostumado a servir os egípcios, Josué não vê problema em servir ao Senhor com a sua família, com a sua casa, porque ele entende que servir ao Senhor é um lugar de liberdade. Olha que maravilhoso. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que os vossos pais serviram além do Eufrates, os deuses dos amorreus em cuja terra habitai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que os três são deuses? Só que só um é o Deus verdadeiro? Ah, Bruno, eu não estou servindo a Deus, eu estou meio afastado. Não existe afastado. Não existe posição de inércia no reino de Deus. Ou estamos em ascensão, ou estamos em declínio. Todas as vezes que nós dizemos não para Jesus, nós automaticamente estamos dizendo sim para algum desses outros falsos deuses, para algum dessas outras entidades cultuais. Nós somos o povo que quer servir a Jesus, que saiu do passado, que divorciou com o passado, que não quer voltar para a vida que vivia, que os prazeres do Egito não compensam a escravidão que ele oferece, que quando a gente olha para trás a gente não tem prazer nenhum. O único prazer que nós temos quando olhamos para o passado é o dia em que nós encontramos a Jesus, amém? Glória a Deus aí. Deixa eu ver, tá o Arthur aqui, a Adriana, o Herbert, glória a Deus. A Karina, o Giovanni, queria ter a voz do Giovanni. Glória a Deus. O Gustavo está aqui com a gente. A Car, a irmã Yara, Jonatas, a Giovana está aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos ler mais um texto? Livro de Salmos. Abre aí, livro de Salmos. Capítulo 40. Espera aí. Livro de Salmos. Capítulo 30. Salmos, capítulo 30. Achou aí? Moacir está aqui com a gente. Paz do Senhor, Moacir, meu querido. Elizabeth, a irmã Beth, mãe da Jaque Ramos. Glória a Deus. Ó, Salmos capítulo 30. Davi está tendo aqui a libertação da morte, tá?
E olha como ele ora. Eu te exaltarei, ó Deus, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, eu já dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Que proveito obterás o meu sangue quando debaixo da cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve-me, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Sabe por que esse salmo é maravilhoso? Porque Davi ele está orando a Deus pedindo livramento, porque ele está dizendo, por acaso o meu sangue vai ter alguma utilidade debaixo do pó? Por acaso eu, depois de morto, vou poder declarar a tua verdade? Eu vou te louvar no pó? Sabe o que mais chama atenção? É Davi falando que depois da morte, depois de ser derrotado, caso isso acontecesse, ele continuaria sendo do Senhor. Ele continuaria permanecendo na presença do Senhor. Sabe, irmãos? Nem a distância, nem a altura, nem a profundidade, nem a provação, nem a nudez, nem a fome, nem a espada deveria nos separar do amor de Deus. Isso não tem poder para nos separar. Nós muitas vezes estamos escolhendo nos afastar do amor de Jesus, nos afastar do amor de Deus. E eu estou vendo um Davi orando, Senhor, não me deixa, o entusiasmo, o ímpeto, a vida, você me fez subir da cova, você preservou a minha vida, salmodiai ao Senhor, dai graças ao seu nome. Você está vendo um rei aqui, que cada batalha pessoal que ele vivia, ele atribuía o êxito dela a Deus, ele atribuía cada estratégia de guerra, cada dia de vitória, tudo isso daqui ele está atribuindo a Deus. E aí, para a gente continuar, aqui nos Salmos, capítulo 34, aqui foi quando ele fugiu da presença de Abimeleque, ele diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e praticas o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, eu estou lendo um Davi passando por provação, passando por dificuldade, mas não abrindo mão do fato de ser de Deus. Isso não combina com o povo que a qualquer momento quer voltar para o Egito, quer olhar para trás.
Davi, ele está confiante, ele está falando, os leõezinhos passam fome, mas quem está com Deus não passa fome, não morre de fome. Você acha que Davi nunca passou fome? O cara que passou alguma necessidade ali, ele tinha coragem de olhar e falar assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, porque ele entende que até a falta que provém de Deus contribui para um propósito maior. Ele está dizendo aqui que aqueles que são do Senhor não passam tribulações, porque até a tribulação que vem sobre o homem de Deus é para edificá-lo, tem um propósito, tem um sentido. E nós somos um povo que o tempo inteiro está questionando o agir de Deus, está querendo ensinar Deus a fazer o trabalho dele, sentar no trono junto com ele, está tentando discutir se o que Deus está fazendo faz sentido ou não, se a gente concorda, se tem o nosso aval ou se não tem. Sabe, irmãos, eu olho para a convicção de Davi, e eu vejo que ele não viu uma vida sem Jesus, porque ele tinha convicção do que era o passado que ele vivia sem Deus, do que era não ter Deus, e ele valorizava tanto a presença de Deus, ele fala do louvor, ele foi um dos caras que mais adorou, porque ele falava com tanto ímpeto, com tanta alegria, e ele salmodiai ao Senhor, cantai com harpa, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Toda essa alegria não combina com alguém que está titubeando entre dois pensamentos. Quando Davi é exposto no flagrante adultério, a única alternativa que ele tem é se humilhar, é voltar para Deus, porque de fato ele não vê mais uma vida sem Deus, não vê uma vida longe, não vê uma vida onde Deus não se faça presente. E o nosso convite, quando a gente entende a liberdade que Cristo quer nos colocar, é passar por isso, é passar por esse tipo de transformação e viver esse tipo de mentalidade. Aonde não existe mais uma versão de Bruno sem Jesus, aonde não existe uma versão aonde eu esteja, que eu não esteja correndo na direção de Deus. Então, o homem de Deus, ele fraqueja quando olha para o lado, mas ele não é o cara que olha para trás. Ele não é o cara que precisa ser todo dia. Dá a impressão que às vezes o Espírito Santo precisa todo dia chegar na nossa vida e falar, por favor, cara, me serve aí, por favor. Sabe como que é, né? Aqui no Reino dos Céus. Não, irmãos, nós somos o povo que está servindo voluntariamente, que entende que esse é o lugar que Jesus chamou a gente para estar. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 14. Amém? Dá um glória a Deus aí, escreve um glória a Deus, dá um glória a Deus na sua casa aí. A irmã Viviane está aqui com a gente. Glória a Deus pela tua vida, Vi. Que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus, Moacir. Glória a Deus, Dri, Léo. Amém. Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, a mãe, a mulher e os filhos, os irmãos e as irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O aborrece aqui, irmãos, não é no sentido de irrita, amém? Agora eu sou de Jesus, eu vou irritar minha família. Está repreendido, né? O aborrece é amar menos. Tudo bem? A palavra original significa amar menos. Tá bom? Ou deixar de preferir. Então o que Jesus está me ensinando é, se alguém vem a mim e não deixa de preferir seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, se não deixa de preferir isso em relação a Jesus. Então, Jesus aqui de modo nenhum está mandando você deixar de amar a sua família, amém? Ele está te falando que você precisa preferi-lo. E se nós preferimos ele, com certeza nós teremos o tipo de coração, que é o melhor tipo de coração, capaz de amar pai, mãe, filho, irmão e irmã, amém? Bruno, eu prefiro meu pai, então você não sabe amar ele de verdade. Só um coração que prefere Jesus pode amar o seu pai da melhor forma. Bruno, eu prefiro os meus filhos. Se você prefere os seus filhos, você não é capaz de amá-los de verdade. Porque só um coração que ama Deus acima de todas as coisas vai saber amar os seus filhos como herança do Senhor, com o amor que eles merecem ser amados.
Amém? Então, esse é o texto. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Coisas que eu gosto sobre esse texto. Qualquer que não tomar a sua cruz. Não é que aceitá-la, é tomar, pegar. A palavra cruz usada aqui no original é escavros. Escavros não é igual a cruz que se crucificava um bandido aonde você forçava. Escavros era uma ferramenta de autotortura. Ele não tinha o formato de uma cruz em maisinho, né? Ele tinha o formato de um T. Por quê? Esse escavros era um homem que entendia que aquele lugar era dele. Então ele pegava voluntariamente o seu escavros, a sua cruz, e seguia até o local da crucificação para que alguém o crucificasse. Jesus está dizendo, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Glória a Deus. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, nós somos o povo que quer Jesus, nós somos o povo que deseja Jesus, nós somos o povo que anseia por quem Ele é. Livro de Mateus, capítulo 10, verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, Mateus 16, 24, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Então olha alguns passos. Querer tomar a cruz, querer ir após Jesus, renunciar a si mesmo, como está escrito em Mateus 16, 24. Renúncia a algo importante. Por que a gente renuncia? Porque a gente entende que o plano de Jesus é melhor, que o que Jesus tem pra gente é melhor. Nós não estamos negociando com o passado. Irmão, se você tem dificuldade de tomar uma escolha entre avançar e recuar, você já está preso no passado. Se você não consegue tomar uma escolha, você já tomou uma escolha. Nós somos o povo que avança, que insiste, que não para. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de Filipenses. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Filipenses capítulo 3. Minha sogra querida, a Neuza, está aqui com a gente também. Glória a Deus pela sua vida, sogra. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido, ou que tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Você foi conquistado por Jesus para conquistar algo. Irmãos, verso 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso, Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andar de acordo com o que já alcançou. Andar de acordo com o lugar que você já chegou. Irmãos, nós precisamos andar de acordo com o que nós já alcançamos. Andar de acordo com o lugar que nós estamos. Não achamos que alcançamos coisa alguma. A gente não acha que é melhor do que ninguém. Mas uma coisa o cristão tem que ter de convicção. Ele é o cara que só anda para frente, só olha para frente. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, simbolizando alguém que olha para trás com saudade do pecado. Com saudade da vida que vivia. Nós não temos arrependimento nenhum. Nós somos felizes por sermos cristãos. Irmãos, eu olho para a minha vida todos os dias e para a glória de Deus eu tenho alegria de ser cristão. A gente tem que sentir prazer, sentir orgulho. Olha, deixa eu te contar uma história. Livro de Romanos,
capítulo 1. Na época em que Jesus ressuscitou, as pessoas, principalmente os judeus, tentavam muito desprezar a história do Evangelho. Desprezar o Evangelho. E uma das coisas que se contavam é que só um rei muito burro poderia morrer para salvar o seu povo. Poderia se submeter a sofrer, se submeter a constrangimentos. E aí eles começavam a retratar os cristãos nas pinturas de arte do Império Romano como pessoas dobrando seus joelhos diante de uma cruz, onde havia um homem com cabeça de burro crucificado. E se desenhava um Jesus com cabeça de burro e o corpo na cruz e os seus seguidores o adorando. Isso para tentar humilhar Jesus, para tentar diminuir a sua obra, para tentar constranger os cristãos. Enquanto estava todo mundo com vergonha de ser chamado povo que adorava um rei burro, um rei que se permitiu, né, ser crucificado, o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 1, verso 16. Nesse contexto, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No meio de um contexto que todo mundo tinha vergonha de dizer que era cristão, sofria perseguição, o apóstolo Paulo levanta e está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho de ser cristão, eu não mudei de opinião. Desde o primeiro dia que eu o amei, eu continuo amando. Desde o primeiro dia que eu o escolhi, eu continuo o escolhendo. E se todas as vezes forem colocadas diante de mim essa opção de escolha, todas as vezes eu escolherei novamente por caminhar nos caminhos que Jesus tem para mim. Glória a Deus. Então eu queria te fazer um convite. Bruno, mas eu parei no meio do caminho. Parou, avança. Parou, continua. Parou, recomeça. Mas o que nós não podemos fazer é retroceder. Glória a Deus. Glória a Deus, Dri, irmã Rosângela, Deus abençoe a vida de vocês. Abre aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, deixa eu ver se é esse texto que eu estou procurando. Deixa eu ver se é 2 Coríntios 4, então. Segunda Coríntios capítulo 4, verso... Eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? Pelo que tendo este ministério, e o ministério que ele está falando aqui é o ministério da reconciliação, tá bom? O ministério de não andar com o rosto coberto por um véu, tá? Esse é o texto que a gente leu de manhã, o capítulo 3. No capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, lembra que é o contexto do véu que cobriu o rosto de Moisés, tá? É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Servos por amor. Servos por amor. Nós somos escravos por opção. Livro de Salmos. O salmista, ele escreve:
Invoquei o Senhor no dia da angústia, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Livrou-me do charco de lodo. E aí ele continua e vai dizendo mais adiante: as minhas orelhas furaste. Fazendo alusão aos escravos que tinham as orelhas furadas para indicar que eles eram livres, mas escravos por opção. O apóstolo Paulo está falando que ele é servo por amor. Verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E eu queria que você prestasse muita atenção no que está aqui no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que esse povo topa ser atribulado, perseguido, abatido, mas eles não se esquecem que nada que acontece aqui fora podia mudar as escolhas que eles tomaram ali dentro. Eles estão com os olhos fitos na eternidade. Eles não estão pensando em voltar atrás. Eles não querem mais olhar atrás. Eles não estão arrependidos da escolha que fizeram. Então eles passam pela tribulação com os olhos fitos no céu, Diego. Olha só. Eles, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é aqui fora. A angústia é aqui dentro. Aí ele continua dizendo, perplexos, porém não desanimados. A perplexidade é aqui fora. O desânimo é aqui dentro. Perseguidos, porém não desamparados. A perseguição é aqui fora. O desamparo é aqui dentro. Abatidos, porém não destruídos. O abatimento é exterior. A destruição é interior. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então esse povo está tão convicto da escolha que tomou por Jesus, que nem mesmo toda essa situação difícil faz eles olharem para trás. Então meu convite para você, e o convite de Jesus para você, é volte a caminhar, volte a avançar, volte a olhar para o alvo, volte a correr na direção de Cristo, volte a insistir, volte a aplicar com diligência o teu coração para buscar a Deus. E se você tropeçar no meio desse caminho, saiba que a sua destra, a destra de Deus, está estendida na tua direção, que os seus ouvidos estão prontos para ouvir, não agravados, e a sua mão está esticada de modo que te abençoa, que não impede que as bênçãos do Senhor alcancem a tua vida. Livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira coisa, tem uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Eu sempre achei que tinha uns anjos olhando a gente de cima da nuvem, né? Que eles eram as testemunhas.
Mas essas testemunhas são as testemunhas de Hebreus 11. Quando conta em Hebreus 11 que homens de Deus foram capazes de suportar e mesmo assim permanecer fiel, mesmo sem ter recebido uma promessa aqui na terra, aí o escritor de Hebreus, né, ele diz também nós que temos essa grande nuvem de testemunho de homens que resistiram, nós vamos desembaraçar de todo o peso do pecado. Então o pecado embaraça. E do pecado que tenazmente nos assedia, tenaz é quente, é forte, é próximo. Corramos com perseverança. O evangelho não é uma caminhada. O evangelho é uma corrida, irmãos. Não para ver quem chega primeiro, mas é de resistência, é para ver quem chega. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fatiguem, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho, a quem recebe. Então o autor de Hebreus está dizendo, corre com perseverança, tira tudo que é embaraço, tira tudo que pesa na tua vida e corre. E no meio da corrida, se prepara, porque você ainda pode ser exortado pelo Deus que te ama. Mas tudo isso com o propósito de te fazer avançar. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Vamos avançar aqui para o momento da ceia. E eu queria, bem olhando para você aqui, deixa eu me ajeitar para olhar bem de perto aqui. Eu queria dizer para você que está pensando em desistir ou está achando que você não é bom o suficiente. Realmente, você não é bom o suficiente. Mas Jesus não te chamou para ser bom o suficiente para se salvar, mas para permanecer naquele que sozinho pisou o lagar, naquele que sozinho abriu um caminho. Tome a sua cruz e volte a caminhar. Renuncie-se a si mesmo e volte a caminhar. O Senhor te chama, o Senhor nos chama hoje para voltarmos a caminhar na direção dEle, para voltar a fixar os nossos olhos nele. Se você no meio do caminho desanimou, parou, abateu, o Senhor te chama de novo para continuar olhando, para continuar queimando. Se você é alguém que fala assim, não, Bruno, eu já estou intenso aqui na presença de Deus, essa é a oportunidade de você aumentar ainda mais, glorificar e exultar como Davi exultava, como os homens de Deus que mesmo passando tribulação, eles olhavam para Deus e diziam, essa é a melhor escolha que eu tomei, esse é o melhor lugar que eu posso estar, essa é a única coisa que eu posso querer. Nós não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, se você está aí se sentindo sujo, se você acha que a sua oração não é nem ouvida, o Senhor te ouve nessa noite. Está de braços estendidos para te receber, para te perdoar, para te lavar, para te fazer novo. Culto de ceia é culto de reconciliação. Eu costumo dizer que é o seguinte, não participar da ceia é pecado. Participar da ceia distante, sem arrependimento, é pecado também. Então não tem muito para onde correr. Se você não toma, está pecando. Se toma, está pecando. Então o esquema é, se arrepende e participa. Amém? Jesus disse, examinai, pois, o homem a si mesmo e tome a ceia. Então participe, seja restaurado por Deus, se dê outra chance, escolha acreditar nas oportunidades que Deus está te dando. É muito importante você crer em Deus. Mas é também importante você saber que Deus tem expectativas a teu respeito. Que Deus também depositou fé em você. Que Ele abriu um novo e vivo caminho, porque sabia que ao chamar, as ovelhas ouviriam a voz do bom pastor e seguiriam na sua direção. Então o Senhor está constantemente nos dando novas chances. Ele é especialista em recomeços. E Ele pode fazer um recomeço, seja na tua vida familiar, ou na tua vida espiritual, ou na tua vida ministerial.
Tem pessoas que está tudo bem com elas e mesmo assim elas precisam de Jesus. E o Senhor nos convida a caminhar com Ele. Não só por causa da dificuldade, mas apesar da dificuldade. E se for para vivermos na bonança ou na dificuldade, nós permaneceremos fiel a Ele. Nós estaremos com Ele. Então, homem, nunca é tarde demais para você se posicionar como homem dentro do seu casamento. Mulher, nunca é tarde demais para você se posicionar como mulher dentro do teu casamento. Filho, nunca é tarde demais para você pedir perdão para o teu pai e honrá-lo. Nunca é tarde demais para começar a ser um homem e uma mulher de Deus. A única coisa que nos impede é o medo, é a vergonha, mas o amor de Deus lança fora todo medo. Nós não temos medo de juízo, nós encontramos esperança em Jesus. A vergonha não tem espaço, irmãos. O timidez é algo tão terrível que está te roubando e que pode estar te roubando, que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A timidez é uma coisa terrível. O Senhor te convida hoje a começar a ser a pessoa que Deus estava te chamando para ser. Deus um dia chamou Abraão e disse: Abraão, sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Deus não disse para Abraão: eu vou te dar uma bênção, eu vou te abençoar. Deus disse: seja uma bênção. Seja a bênção que você procura. Abraão, sê tu uma bênção. O Senhor está te chamando hoje, te dizendo: sê tu uma bênção. Seja a mulher que Deus te chamou para ser. Bruno, mas Deus nunca falou claramente comigo a respeito de quem eu devo ser. Talvez você só não leu a Bíblia claramente ainda. Porque tudo o que a Bíblia diz, ela diz a teu respeito. Todo o amor de Deus é apontado na tua direção. A cruz pega o canhão de amor de Deus e vira na tua direção. Você é o alvo do amor de Deus. Então não despreze o convite de Jesus para que você volte a caminhar, volte a amar, volte a queimar. Nunca é tarde demais para perdoar o pai com quem você não fala há anos. Nunca é tarde demais para perdoar os amigos com quem você rompeu. Nunca é tarde demais para perdoar e recomeçar. Quem não perdoa se torna uma prisão ambulante. Você acha que você está aprisionando a pessoa, mas na verdade você está se aprisionando. Você só carrega uma versão velha e desatualizada de alguém. Quem não perdoa não desfruta do novo de Deus, não desfruta do perdão de Deus. Quem não está disposto a perdoar, orar o Pai Nosso é uma sentença de morte. No trecho em que a gente diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Eu estou fazendo esse apelo porque eu sei que tem pessoas que precisam voltar e elas têm vergonha dos recomeços. E Jesus te chama para os recomeços. A Santa Ceia nós celebramos ela mensalmente, para mensalmente nós nos lembrarmos que Jesus tem um recomeço para nós. E mesmo aqueles que estão andando no caminho certo, se sentirem desgastados, sobrecarregados, cansados, ainda assim tem um lugar de abrigo em Jesus. Nós somos aqueles que avançam. Mas todas as vezes que nós precisamos de consolo, Ele está diante de nós e não atrás. Por isso que Ele diz: vinde a mim. É sempre adiante que está o nosso socorro, é sempre adiante que está o nosso refúgio, é sempre adiante de nós. Então o meu convite para você é: caminhe, levante, seja o homem de Deus que você sonhou para ser. Bruno, mas eu já estou há 15 anos nesse casamento, nunca dei um bom testemunho. Então comece agora, surpreenda a sua família com a intensidade do amor de Deus. Para de ser a pessoa que vai ficar olhando todas as dificuldades e parando. Você não pode ser o cara que vai deixar o diabo falar dentro da tua casa. Não patrocine o fracasso do diabo. Seja alguém que, apesar da adversidade, está tentando ver o que Jesus está operando através de tudo isso, aonde Jesus está dando sentido através de tudo isso. Seja a pessoa que vai olhar com bons olhos. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 13, quando fala a respeito do amor, tem um trecho que a gente precisa meditar muito. O amor não suspeita mal. Seja você a pessoa que foi decepcionada, mas não seja aquela que tem expectativa ruim sobre todos os que andam ao teu redor. Isso pode estar te impedindo de receber o bem de Deus. Glória a Deus, Luana, Gustavo, as duas Jaques, a Beatriz, Bia, glória a Deus pela tua vida. Eu sei que você está com um suquinho de uva aí, hein, Bia? Porque eu vi alguém comprando hoje, hein? Minha tia Raquel, o Arthur, Cacá. Vamos começar a orar? Glória a Deus. Se você está com seu kit ceia aí, já pega aí para você participar. Glória a Deus. Amém. Pega o seu kitzinho da ceia aí. Já começa a abrir ele, mas vai fazendo isso em oração, amém?
Moacir, nome de Deus. Glória ao nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 24. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Bruno, mas a gente não está reunido presencialmente. Nem os irmãos que estão lá na China sofrendo perseguição, em países comunistas como a Coreia do Norte. E mesmo assim, aqueles irmãos mantêm a comunhão, muitas vezes esse ano, uma vez por ano. Ou em períodos bem distantes. Senhor, nós te damos graça pelo pão que foi entregue por nós, pelo teu corpo. Tu és o pão da vida. O Senhor diz que aquele que não comer do teu pão e não beber do teu cálice, não tem parte contigo. Nós somos aqueles que comem do teu pão e bebem do teu cálice, Jesus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Nós somos gratos pela tua vida em nós. Nós somos gratos pelo teu milagre, Jesus. Nós somos gratos porque na cruz foi o púlpito que o Senhor pregou, amor. O Senhor nos faz novos, nos faz um contigo, nos reconcilia. Eu sei que todo o corpo humano, Jesus, quando está ferido, o sangue que circula é fundamental para levar a cura. E nós, como igreja, corpo de Cristo, clamamos para que o teu sangue flua através de nós, para que haja cura em nós, Senhor. Para que haja cura, Jesus. Para que haja cura, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, participe. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Jesus disse, semelhantemente, após cear, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Então nós tomaremos, nós cearemos, nós participaremos até que Ele venha. Participe em nome de Jesus. Até que Ele venha. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Bruno, eu batizei há muito tempo. Eu deveria estar tomando a ceia? Com certeza deveria. Mas eu andei afastado, se reconcilie e volte. A gente às vezes quer burocratizar o processo de volta. E tudo que Jesus fez foi construir uma grande ponte no abismo deixado pelo pecado, simplificando os retornos, facilitando os retornos. A reconciliação pode ser mais trabalhosa, mas com certeza ela é o melhor caminho para que a gente seja abundante na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que está acompanhando aqui com a gente. Que o Senhor te dê uma semana de paz, de bênção, de vitória. Nós nos reunimos como igreja no domingo para ser a igreja de segunda. Então participe, tenha comunhão, você tenha um fim de semana, um restantezinho de fim de semana abençoado e abundante. Se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe a sua foto assistindo esse vídeo, tá bom? Não deixe de participar, tá bom? Quinta-feira nós teremos o nosso culto. Cadê aqui? Quinta-feira nós temos o nosso culto às 8 da noite. Sábado, célula às 6 da noite. E no domingo teremos o nosso culto às 9 e às 19. Amém? Senhor Deus Pai, nós te damos graça pela vida de cada um que está aqui conosco nessa noite, Jesus. Por cada homem que tem sido cheio pelo Teu Espírito e desafiado a viver a vida que o Senhor tem para ele, Pai. Que cada um aqui, Pai, possa ser despertado no Teu amor, Jesus. E que juntos, Senhor, nós como igreja, venhamos manifestar. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus,
o pessoal da Fiocruz, o pessoal do Instituto Butantan, Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está na linha de frente da batalha contra a pandemia, cada enfermeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, cada uma pessoa, Jesus, que está ali lutando, Pai, depois ainda tem que chegar em casa, Pai, e ser coluna da sua casa, Jesus. Somente em Ti que essas pessoas podem encontrar força, Pai. E nós sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Que para a glória do Seu nome, Jesus, para a glória do Seu nome, Jesus, nós possamos viver, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, Jesus, que está aí, Pai, tendo que trabalhar mesmo nessas condições. Pai, que o Senhor guarde as famílias, filhos que estão sendo privados da presença de seus pais, idosos, Pai, que estão sendo privados da presença de seus filhos. Pai, que em nome de Jesus nós sabemos que todo esse esforço, Pai, toda essa privação, Pai, será para a Tua glória. Até mesmo, Pai, te peço, coloca paz no coração de cada irmão que está alvoroçado vendo as notícias se nós deveríamos voltar ao culto físico como igreja ou não, Pai. Pai, que nós encontremos paz em Ti, Jesus, para só retornarmos, Jesus, quando a gente tiver as condições de segurança necessárias, Pai. Crendo, Pai, confiando que a igreja não é um fator de propagação do vírus, Jesus. Que nós, quando nos reunirmos, Pai, nós teremos a Tua graça, Pai, para continuar cuidando e que nós encontremos formas de servir, Jesus, para a glória do Teu nome. Seja bênção, meu irmão. Sirva alguém que está passando necessidade. Seja sensível, nem que seja para fazer uma ligação pelo teu celular. Seja atento ao sinal das pessoas que estão ao teu redor. Não seja mais um impaciente ou alguém que vai ficar reivindicando o quanto você está certo, o quanto você está cansado, o quanto você está desgastado. Nós somos aqueles que servem. Que Jesus nos inspire a ter no nosso coração o mesmo sentimento que havia no dele. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a cada um. Compartilhe esse vídeo e não esqueça de postar aí a foto tua, né, com a tua Bíblia, com a tua ceia. Compartilhe nas redes sociais e marca a gente lá, seja no Facebook, no Instagram. Deus abençoe. Fica na paz.